E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos do nosso curso de 1000 questões de Direito Administrativo. Hoje estamos inaugurando a aula de número 32 e nesta aula nós começaremos um novo tema, bens públicos. Tanto a aula 32 quanto a 33, mesmo tema, bens públicos, ou seja, serão 50 questões sobre esse assunto. Nessa aula 32, nós vamos resolver as primeiras 25 questões. Este é o bloco 1, onde nós vamos resolver as questões 776 a 780. Para você que não adquiriu o curso completo, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br. Passe lá e conheça o nosso curso de 1000 questões de Direito Administrativo. Vamos então à questão 776. Como característica essencial, os bens públicos de uso especial são inalienáveis. Porém, suponha que um órgão da administração decida dar fim às cadeiras já antigas e que não servem mais como mobiliário para repartição, realizando assim um procedimento licitatório para a aquisição de novas cadeiras. Com relação às cadeiras antigas, é correto afirmar que, letra A, apesar da inalienabilidade, elas poderão ser alienadas em leilão após serem desafetadas, isto é, perderem sua destinação pública. Uma vez que eu tenho cadeiras que estão a serviço da administração, elas estão afetadas, porque elas possuem uma finalidade para a administração. A partir do momento que ela sofre a desafetação, ela perde a sua destinação pública, portanto, com a desafetação, elas podem ser alienáveis. Ou seja, a inalienabilidade ela não é absoluta, ela é relativa. A letra A, ela está correta. B, apesar da inalienabilidade, elas poderão ser alienadas em leilão após serem desafetadas, isto é, passarem à categoria de bens públicos de uso comum. Quando há desafetação, o que nós temos que entender? Essas cadeiras, elas não passarão à categoria de bens públicos de uso comum, mas sim dominical. Por quê? Quando eu falo de bens dominicais, ou chamados também de bens dominiais, eles não possuem destinação específica. Letra B, falsa. C. Para esse tipo de bem, não há inalienabilidade, bastando a realização de pesquisa de preços com 3 orçamentos distintos para a venda das cadeiras. Não, porque a modalidade que nós utilizaremos aqui para a alienabilidade é leilão, tá? D. A inalienabilidade é absoluta, nós já vimos que não, ela é relativa. Então, tanto a D quanto a E estão afirmando que é absoluta, nós já vamos assinalar como incorreta. O gabarito da questão 776, letrinha A. 777. Bens imóveis da administração pública adquiridos em função de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento poderão, por ato da autoridade competente, ser alienados mediante procedimento licitatório na modalidade leilão. Gravem esse artigo número 19 da Lei 8666. Ele cai muito quando o assunto é bens públicos. Tá? Realmente, nesse artigo 19, prevê essa possibilidade de alienação pelo procedimento de licitação chamado na modalidade leilão. Ok? Então está correta a questão 777. 778. Alguns doutrinadores consideram bens públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações, sendo que estes bens públicos apresentam determinadas características. Quanto à característica de imprescritibilidade, analisando a descritiva das alternativas abaixo, qual afirmativa está correta? A. Então eu quero aqui analisar a assertiva que tem a ver com a imprescritibilidade.
Letra A. Os bens públicos não podem ser gravados, ou seja, não podem ser oferecidos como garantia de penhor. Tal característica nada a ver tem com a imprescritibilidade. Nós estamos diante da impenhorabilidade, que diz justamente a situação dos bens públicos não podendo ser gravados. B. Com esta característica, os bens públicos são insuscetíveis de aquisição por uso capião. Quando nós estamos diante da imprescritibilidade, é interessante que esses bens eles não se sujeitam a uso capião. Essa é a característica que você tem que gravar para a imprescritibilidade. C. O administrador público não dispõe livremente dos bens públicos. Aqui nós estamos diante da, se não dispõe, é da indisponibilidade. Letras D. A regra é que os bens públicos não podem ser vendidos, doados ou permutados. Aqui é imprescritibilidade? Não. Inalienabilidade. Lembra da inalienabilidade relativa? Letra E. São desafetados e ainda obedecem aos devidos trâmites legais como prévia avaliação e interesse público. Ou seja, ele estava afetado, sofre uma desafetação, ou seja, estamos diante da inalienabilidade, que não é absoluta, mais uma vez, não é essa característica baseada na letra E para imprescritibilidade. Gabarito, letra B. 779. Os contratos de concessão e de arrendamento do bem público poderão ser celebrados por prazo de até 35 anos, prorrogável por igual período uma única vez. Para responder esta questão, nós temos que ter acesso ao decreto número 8033 de 2013, que vai tratar justamente sobre os contratos de concessão e arrendamento de bem público. Artigo número 19. Esse artigo número 19, ele vai trazer o seguinte, que esse prazo de até 35 anos, ele é prorrogável por sucessivas vezes, até o limite de 70 anos. Então, é possível a prorrogação por sucessivas vezes até o limite de 70 anos, contrariando a previsão da questão 779. Por isso que ela está o quê? Incorreta. 780. Bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno, à administração direta ou indireta. Enfim, são os que pertencem a uma entidade de direito público, como bens pertencentes à União, ao Estado, aos municípios. No que diz respeito aos bens públicos, pode-se afirmar. Letra A. Bens dominicais ou bens dominiais estão destinados a uma finalidade comum e especial. Constitui o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como o objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Não. Veja, os bens dominicais, eles não possuem destinação específica, então não tem uma finalidade, e integram o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, tá? Então o problema está aqui, ó, porque não tem finalidade. B. Os bens de uso especial são aqueles destinados ao uso indistinto de toda a população? Não. Os de uso especial são aqueles que são usados para a execução de atividades puramente administrativas. C. Os bens de uso comum são aqueles destinados a uma finalidade específica? Não. Comum do povo, agora sim nós temos o uso da população, né? Então, aqueles destinados para o uso de todos, de maneira geral. Por exemplo, rios, mares, ruas. D. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado por dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, através do procedimento licitatório na modalidade de concorrência ou leilão. Olha, mais uma vez, Lei 8666, artigo número 19. E impenhorabilidade é a característica dos bens públicos que impedem que sejam adquiridos por uso capião. Os imóveis públicos, urbanos ou rurais,
não podem ser adquiridos por uso capião. Essa característica em que impede que os bens públicos sejam adquiridos por uso capião não é a impenhorabilidade. Nós vimos isso na questão 776. É a imprescritibilidade. Tá? Então, corrige aí. Imprescritibilidade. Então, gabarito, questão 780, letrinha D. Fechamos o primeiro bloco, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande pra gente, tá? E agora, o que você vai fazer? Passar no site e adquirir o nosso curso de 1000 questões. Até mais, bons estudos e vem aqui, curta o vídeo, incentiva aqui o professor a publicar mais vídeos para vocês. Tchau, tchau!